pessoal, tudo bom? Professor Emanuel de novo aqui. Hoje a gente vai ter uma aula sobre as semelhanças e diferenças entre leitura e compreensão textuais, tá bom? Então, hoje vamos começar falando um pouquinho sobre leitura e em seguida vamos tentar discutir o que seria a compreensão textual. Bem, o que é ler? É uma atividade passiva, uma atividade ativa? A leitura não é simplesmente uma atividade de decodificação do leitor de um texto, diante de um texto que já está produzido. Não. A leitura é um processo ativo e requer a utilização de inúmeras estratégias baseadas no nosso conhecimento linguístico, sociocultural, enciclopédico. Então, é um processo sociocognitivo, é uma atitude, é uma postura ativa do leitor diante do texto. A leitura requer a mobilização e a interação de diversos níveis de conhecimento, o que exige operações cognitivas, ou seja, operações da memória, de ordem superior que muitas vezes são inacessíveis à nossa observação. Por exemplo, a inferência, a evocação, a intertextualidade, a síntese, a análise. Tudo isso abrange o que antigamente se chamava de faculdade, ou seja, habilidades que tínhamos ou que temos em nossas mentes e que o mobilizamos para poder ler um texto, para poder compreendermos um texto. Então, a leitura não é simplesmente uma atividade de decodificação. A leitura é uma atividade prática, ativa, em que mobilizamos várias faculdades ou várias habilidades, muitas vezes inacessíveis, como falei, para podermos compreender um texto. Vejamos agora, então, um exemplo. Temos aqui uma tirinha de André Dahmer em que a gente consegue entender como a leitura de um texto requer uma atitude responsiva do leitor. Nessa tirinha temos um personagem, é o Terence Worth. Podemos ver aí que a tirinha tem o título de Vida e Obra de Terence Worth. Terence Worth é um senhor de idade que gosta de fazer algumas reflexões na sua máquina de escrever. Então aqui ele, mais uma vez, faz algumas reflexões e vamos ler o que é que ele quer dizer. Ele diz primeiro que Ana Cláudia gostava de garotões, mas sentia falta de alguém maduro para conversar. Depois ele diz que Isabel gostava de homens mais velhos, mas sentia falta de alguém maduro para conversar. Então, diante dessa leitura, diante desse personagem que gosta de fazer algumas reflexões, nós poderíamos tirar algumas conclusões. Vamos tentar, então, trabalhar três conclusões possíveis. A primeira, diante da leitura, era de que maturidade independe de idade, né? Podemos ver que Ana Cláudia gostava de garotões, mas sentia falta de alguém maduro para conversar. Já Isabel gostava de homens mais velhos, mas ainda assim sentia falta de alguém maduro para conversar, o que comprova, então, que, independentemente da idade, a maturidade pode não acontecer. Uma segunda interpretação poderia ser feita a partir da ideia de que talvez os homens, no geral, não têm maturidade. É o que a gente pode ver aqui na primeira tirinha, quando Ana Cláudia, ou quando Terence Worth diz que Ana Cláudia gostava de homens mais novos, ou seja, de garotões, mas ainda assim sentia falta de alguém maduro para conversar. Depois a gente vê que, por exemplo, Isabel gostava de homens mais velhos. Poderíamos pensar então que os homens mais velhos são mais maduros, mas ainda assim ela sentia falta de alguém maduro para conversar. Então isso mostra, talvez, né, a partir da leitura do texto, que os homens não têm maturidade. Uma terceira conclusão possível, de acordo com o texto, baseada num texto, era de que talvez as mulheres sejam muito insatisfeitas, né? Veja que Ana Cláudia tinha um garotão, mas sentia falta de alguém maduro. E Isabel já tinha um homem mais velho e ainda assim sentia falta de alguma coisa. Então, veja, a partir da leitura dessa charge, dessa tirinha, desculpa, nós podemos perceber que existem muitas interpretações possíveis a partir da leitura. Podemos tirar várias conclusões a partir da leitura. Isso mostra claramente que o leitor, ele não apenas participa da leitura passivamente. Pelo contrário, ele participa ativamente, elaborando sentidos ou tirando conclusões possíveis do texto, o que mostra que a leitura é uma atividade, é uma ação, é uma prática ativa, ok? Então, vamos entender então a leitura como uma atividade interativa, altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza não só com base nos elementos linguísticos, né, a partir da leitura das palavras, por exemplo, mas também a partir da mobilização de um conjunto de saberes, ou um conjunto, digamos assim, operações cognitivas que temos nas nossas mentes,
e que acontecem ou que são mobilizados ou que participam não apenas da produção de um texto, mas também na construção, na leitura de um texto, ok? E aí eu pergunto a vocês, compreender seria a mesma coisa que ler? Eu falei aqui, em vários momentos, em leitura e compreensão. Muitas vezes nós achamos que são as mesmas coisas, mas não são. Enquanto a leitura é um ato individual, ou seja, é uma prática, é uma atividade que eu, enquanto pessoa, enquanto sujeito leitor, faço, e essa prática é uma prática situada socio-historicamente, não podemos esquecer, é situado na história, é situado em nossa sociedade, então devemos levar em consideração o tempo histórico e também a nossa sociedade. E além de também a leitura exigir a ativação de várias habilidades, como falei ainda há pouco, a compreensão já seria também um processo ativo, mas seria uma espécie de resposta que nós damos ao nosso ato de ler. Então, entendamos da seguinte forma: a leitura não é simplesmente um ato de decodificação de um texto, não é uma atividade passiva, não é uma atitude passiva, é uma atitude ativa, ou seja, é uma postura ativa diante do texto, em que nós mobilizamos várias habilidades para poder interpretarmos o texto. Já a compreensão é a resposta que nós damos a essa leitura. A partir da ativação dessas várias operações cognitivas, o que podemos compreender do texto? O que conseguir compreender do texto? Então, a compreensão seria uma resposta ao nosso ato de ler. Então, diante de um texto, nós nos transportamos assim para o mundo das intenções alheias. Lembrando que o texto é produzido por uma pessoa. Essa pessoa deixa no texto as suas intenções, ou tem alguma intenção, algum propósito ao escrever um texto. Então, ao lermos um texto, nós nos transportamos a esse mundo das intenções alheias, levando a este mundo o nosso mundo de intenções. Isso mostra, então, que a nossa leitura também é motivada, ela tem um propósito. Nós temos intenções quando nós lemos. Então, nós levamos o nosso mundo de intenções ao mundo de intenções do texto. Então, a compreensão surge aí como o efeito que produzimos de um texto. Ao lermos um texto, ao levarmos em consideração todas as operações cognitivas, todas as nossas habilidades de leitura, nós produzimos diante de um texto uma resposta, ou um efeito. O texto gera um efeito em nós. Então podemos entender a compreensão como sendo esse efeito, ok? Então a compreensão dá uma ideia mais clara ainda de que o que fazemos com a linguagem é uma ação. Já que a gente lê, essa leitura não é uma atitude passiva, é uma atitude ativa, e essa leitura gera um efeito em nós. Então, isso mostra claramente que a linguagem é ação, como vimos em aulas anteriores. Diremos ainda que a compreensão tem duas faces, ok? Ela é determinada tanto pelo fato de que é produzida por alguém, ou seja, procede de alguém, como pelo fato de que ela se dirige para alguém ou para alguma pessoa. Então, a compreensão tem duas faces. A compreensão nos leva à ideia de que o texto é produzido por alguém e também de que esse texto é dirigido a alguém. Então, diante de um texto, nós produzimos um efeito, nós produzimos sentidos. Vamos entender essa produção de efeito, essa produção de sentido, como atividade de compreensão. Por exemplo, nessa tirinha que acabamos de ver, nós podemos entender então que as conclusões possíveis diante do texto é produto da interação entre o autor da tirinha, a tirinha propriamente dita, e nós que estamos lendo. Dessa forma, o que seria o sentido do texto? Podemos nos perguntar. Os sentidos não estão, dessa forma, nem no texto, propriamente dito, nem no leitor, mas está justamente na complexa relação interativa entre nós três, entre o texto, entre o autor do texto e eu enquanto leitor. E surge como um efeito de negociação ou como um posicionamento do leitor diante do texto. Vimos isso em aula anterior. Vimos que os sentidos são posicionamentos do leitor diante do texto. Então, vimos na tirinha anterior 3 posicionamentos possíveis, 3 conclusões possíveis, 3 efeitos possíveis da nossa leitura e de nossa compreensão diante do texto. Dessa forma, podemos já antecipar que precisamos entender que a leitura que fizemos da tirinha mobilizou uma habilidade específica de leitura e de compreensão. É a chamada inferência. Isso porque toda atividade de compreensão,
se funda em ações que são cooperativas e inferenciais. Em que sentido? Toda produção e toda compreensão do texto é cooperativa porque quem produz um texto pensa sempre no seu leitor, pensa sempre em ser compreendido. Então, a produção e a leitura de um texto e sua compreensão também se funda nessa ação cooperativa. Vou produzir um texto que possa ser compreendido pelo leitor. Por outro lado, também não devemos entender que a compreensão se funda em uma ação inferencial, uma vez que, ao produzir um texto, espero que o leitor consiga entender as várias pistas ou informações que consegui colocar naquele texto. E isso significa, então, que a compreensão de um texto, além de ser cooperativo, ou uma ação cooperativa, é também uma ação inferencial, pois exige que o leitor consiga depreender informações de partes daquele texto e do texto como um todo. Então, ler e compreender e interpretar não são atos de decodificação de um texto, entender o que cada palavra significa, ou então um ato de extrair do texto um sentido já pronto e acabado. Não. Ler, compreender e interpretar é uma atividade de inferência, de produção sociointerativa de sentidos. Uma atividade de inferência em que eu, enquanto leitor, vou tentar tirar conclusões ou levantar hipóteses diante do texto. Então, é isso. Na nossa próxima aula, nós vamos entender um pouco mais o que seria a inferência. Até mais.